Seja bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Danilo Rodrigues, sou fundador e CEO da DR Marketing, uma empresa que presta serviço exclusivamente de marketing para médicos, território nacional. E meu objetivo com esse canal é fazer com que você, que é um bom médico, que tem uma boa formação, que é ético e que pensa no bem do seu paciente, você prospere. Porque se você prosperar, se você crescer, os charlatões vão sair do mercado. E nós, pacientes, precisamos de você. Minha missão aqui é dar voz aos bons médicos. Minha missão é dar o pódio, colocar você onde você merece. E acompanhe esses vídeos para isso. Bom, se você é médico, você está cansado de saber, já tem repetindo aí na internet, que você aprende sobre medicina, mas não aprende sobre marketing. Aprende sobre medicina, mas não aprende sobre gestão. Então tudo isso é verdade. Óbvio, porque você se formou para ser um médico. É para isso que você se formou. Você não se formou para ser um empresário. Você pode se tornar um empresário, mas você se formou para ser um médico, fez lá faculdade, residência, então tudo isso é para ser um médico, certo? Só que, se você é um bom médico, que é com você que eu quero falar, é um médico ético, um médico bom, um médico bem formado e bem intencionado, às vezes, e muitas vezes, esse período de formação extenso na área da medicina lhe privou de aprender ferramentas, comportamentos que são importantes para você ter sucesso na sua carreira, seja através de uma ação como autônomo, seja através de uma empresa. Independente disso, você precisa de quê? Principalmente, você vai precisar de mentalidade empreendedora. Seja você uma carreira, um negócio, então você vai abrir uma clínica, vai abrir um hospital, vai abrir um instituto, enfim, seja para você aumentar a quantidade de paciente do seu consultório, enfim, seja qual for o objetivo, você vai precisar de mentalidade empreendedora. E eu sei que isso não é ensinado na faculdade de medicina, porque tudo começa no seu sucesso pela mentalidade. Então, eu sei que você sabe medicina, eu sei que você sabe dar diagnósticos complexos, eu sei que você sabe, talvez, fazer cirurgias extensas, complexas, mas existem habilidades, comportamentos, na verdade, que você precisa ter para ter sucesso. Por quê? Porque você não tem uma carreira, né? Você não tem uma carreira. O médico júnior, o médico sênior, o médico pleno, não existe isso. Você é um empreendedor. Por quê? Porque você não tem salário, você precisa vender algo, e no seu caso você vende a sua hora. Se você não tem salário, você é um empreendedor. E para ser um empreendedor, você precisa ter a mentalidade empreendedora. Então a gente vai falar aqui hoje sobre 3 principais características da mentalidade empreendedora que eu vejo a todo momento. Há vários médicos que atendi, a maioria dos que eu atendi não tinha, mas desenvolveu, e uma outra parte já tinha. Aí tem da família, desenvolveu, estudou, e isso, a mentalidade, você não vai aprender no MBA, você não vai aprender numa pós-graduação de negócios. A mentalidade você vai aprender, desenvolver através de comportamentos. Então aqui eu vou fazer você entender. Depois, você entendendo, você vai poder aplicar. São 3 pontos que eu quero trabalhar: proatividade, visão de longo prazo e autorresponsabilidade. Na ordem que eu prefiro é autorresponsabilidade, proatividade e visão de longo prazo. São 3 características que quando eu comecei a trabalhar com médico, eu achei que o médico tinha. Por quê? Porque, caramba, você tem que ser muito esforçado para passar na faculdade, ter muito foco, ser muito comprometido. Você tem que ter uma visão de longo prazo, porque você só vai se formar quando entrar com 6 anos, depois mais 4 anos, talvez, aí de residência, 10 anos. Então, poxa, eu sempre imaginei. E você tem, mas você tem para medicina, porque aquele mundo que você viveu durante 10 anos, 15 anos, é um mundo à parte, é um mundo técnico de medicina. Agora você precisa aprender habilidades, comportamentos empreendedores, comportamentos que vão fazer você crescer. Tá? E eu nem vou dizer se destacar, não é isso. Eu sei que você, a grande maioria, quer se destacar, quer ganhar o que é justo pelo que trabalhou, pelo que estudou, e eu concordo. Mas para isso, considerando que você não tem salário, não tem carreira, você precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora. E a gente vai trabalhar nessa ordem as características principais
que eu quero trabalhar aqui são autorresponsabilidade, proatividade e visão de longo prazo. Quando a gente vem falar de autorresponsabilidade, é muito comum médico muito bom mesmo em medicina, cara bom, abre uma clínica ou um negócio e ele fecha porque ele não tem esse princípio da autorresponsabilidade. Na cabeça dele, ele tem que entrar no consultório, fazer a parte dele e a equipe fazer todo o resto. Na cabeça dele, a responsabilidade dele é com o paciente. Mas não. Se você é o dono do negócio, se você é empreendedor, tudo que acontece ali é responsabilidade sua. Não, Danilo, mas não sou eu que atendo, mas você quem contratou a secretária. Você quem treinou ou não treinou e você que manteve. Então, se você tem o poder de mudar e continua de um jeito, a responsabilidade é sua. Que nesse caso, você tem esse poder. Então, qualquer ação que aconteça no seu negócio, na sua clínica, no seu consultório, é responsabilidade sua. Esse é o primeiro princípio. Esse é o divisor de águas que a gente faz entre o empreendedor e o não empreendedor. O empreendedor, ele não terceiriza a culpa. Nunca. Nunca. Ele não é vitimista. Nunca. Nunca. Jamais. O empreendedor, ele assume as responsabilidades através de um conceito, por exemplo, chamado responsabilidade extrema, que é o quê? Tudo é responsabilidade minha. Então eu vou jogar outro jogo, vou ter um consultório pequeno, vou trabalhar em hospital, mas se você quiser ter um negócio onde tem pessoas trabalhando para você, você precisa entender que tudo ali é responsabilidade sua. E em outros vídeos a gente vai trabalhar como você consegue ser médico e ser empreendedor sem se acabar e ainda ter sucesso no seu negócio. Mas para qualquer coisa você precisa ter autorresponsabilidade. É comum eu fazer reunião com o médico e ele dizer, mas eu trago o cliente, mas minha secretária não fecha, minha secretária é ruim, a menina lá não atende bem. Não. Você está se eximindo da responsabilidade de uma ação difícil. Que é o quê? Que é fazer funcionar aquilo ali. Mas você está dizendo que é a secretária porque é mais fácil para você. Que é a enfermeira, que não retém o paciente. Então você vai dizer tudo, menos você. Porque eu faço a minha medicina. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você tem um negócio, você não é só médico, não. Você tem que ser médico e empreendedor. Ou arrume um sócio que vai ser empreendedor e você vai ser o médico. Caso contrário, tenho essa notícia para te dar. Você precisa desenvolver comportamentos empreendedores. Eu não estou falando de técnica. Perceba que eu não estou falando de custo de aquisição de cliente. Não estou falando de marketing, de branding. Não estou falando de LTV, de DRE, não. Eu estou falando de mentalidade, comportamento, formas de agir e pensar. A responsabilidade é sempre sua, nunca é de ninguém. Nunca é de ninguém. Se a secretária não está indo bem, é porque você não treinou, não pagou o treinamento. Se você pagou o treinamento e ela não está indo bem, é porque você não cobrou. E você está mantendo ela na sua empresa, você pode trocar. Só que às vezes é mais cômodo para você simplesmente entrar no consultório e não querer trocar porque vai dar trabalho. E aí vai ficar reclamando das oportunidades que vai perder. É muito importante você entender isso, tá? Eu tô do seu lado, eu não tô contra você não, tô do seu lado. Se você é um bom médico, cara, eu te admiro demais. A minha filha vai ser médica, então assim... Cara, eu admiro a sua profissão, mas você precisa entender que aqui é outro mundo. Você vai ter agora, você aprender habilidades de medicina. Agora você vai ter que aprender comportamentos e habilidades empreendedoras. Consegue perceber? Então, autorresponsabilidade é a principal. Você precisa de autorresponsabilidade. Tudo, responsabilidade extrema. Tudo é responsabilidade sua. Tudo. Mas o zelador não limpou e tá tudo. Não se exima de nada. É diferente de quando você treina um time e delega. Então, lembre, autorresponsabilidade, responsabilidade extrema. Tudo é sua responsabilidade. Tudo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que deriva justamente da autorresponsabilidade, é a proatividade. Eu tenho um lema lá na empresa que é assim: você quer reclamar ou quer resolver? Porque empreendedor não murmura. Nunca. Jamais. Ele não murmura. Se você é empreendedor, se você for conversar com outra pessoa de negócio, você murmurando, sabe, sempre reclamando, a pessoa que é de negócio olha pra você e sabe que você não é um empreendedor. Por quê? Porque você tá murmurando. A gente não murmura, a gente resolve, a gente é proativo. Se tem um problema, a sua função não é problematizar ainda mais, não é achar culpados, é resolver. Isso é proatividade. Então eu vou resolver. Às vezes resolver é você se reunir com alguém que vai executar, mas você assume aquela autorresponsabilidade, é sua responsabilidade, e agora você vai ser proativo para
resolver. Então, proatividade é não reclame, resolva. Entendeu a diferença? Muitas reuniões eu já fiz com médicos. Cara, reclama muito. E isso não passa uma energia boa para os seus parceiros, para o seu time. Isso parece que você é só um menino e não um homem de negócios, uma mulher de negócios. Porque é isso que você tem que ser, se você quiser ter um negócio. Você não pode ter um negócio e se comportar como médico. Seria como eu, sou do marketing, mas vou atender paciente como médico. É a mesma coisa. Você precisa entender que é a mesma coisa, você precisa desenvolver. E parte disso é a sua proatividade. Não reclame, resolva, cara. Não sei, resolva. Então, a terceira, depois de proatividade, é a visão de longo prazo. Isso aí foi uma coisa que me impactou. Porque eu sempre pensei, caramba, se o cara... Imagine que o cara estuda para entrar na faculdade. Às vezes demora 2, 3 anos ou mais. Vamos botar 3 anos aí, tempo padrão aí para entrar. Depois ele faz 6 anos de faculdade, 9 anos. Depois ele faz, às vezes, 5 anos de residência. Aí vai para 14, 15 anos se arredondar ali. Então, para ele começar realmente a exercer a profissão de fato. E aí na minha cabeça sempre era, legal, porque o cara deve ter visão de longo prazo. Mas não tem. É como se ele, quando saísse da residência, quando começasse a empreender, quer recuperar todo o tempo perdido em que ele não ganhou dinheiro porque ele estava estudando. Mas não é assim que as coisas funcionam. E foi uma coisa que me impactou, porque eu vi que a maioria, infelizmente, não tem uma visão de longo prazo. A maioria quer resultados para ontem, toma decisões imediatistas, decisões que vai maquiar o problema agora e vai gerar um problemão mais à frente. Para você ter visão de longo prazo, você precisa ter mínimo de gestão, que é para você conseguir ter a visão de longo prazo. Porque se você faz investimento e você está no vermelho 30 mil todo mês, aí é difícil ter uma visão de longo prazo, porque você vai ter que pagar a conta 30 mil todo mês. Mas, se você puder ganhar 30 mil todo mês com plantão e trabalhar o seu negócio com longo prazo, é melhor. E não você jogar para o seu negócio a responsabilidade de resolver um problema de um investimento mal feito. Então vai abrir uma clínica, vou pegar um financiamento, eu pagar 15, 20 mil por mês. Beleza, agora eu tenho 20 mil por mês de financiamento, mais 10 mil, sei lá, do IPTU, mais 15 mil com o colaborador, e aí vai ter lá 40, 50 mil, só para você abrir a clínica. E aí o que é que você faz? A clínica tem que dar 40 mil no primeiro mês. Não existe isso, nenhum negócio é assim. Todos os negócios são construídos com a visão do longo prazo. Claro, tem que ter o curto prazo, senão não chega no longo. Mas a visão ela é de longo prazo. Quando você tem uma visão de longo prazo, você toma decisões melhores. Tá abrindo uma clínica, cara, em 1 ano não vai mudar nada. Em 2 anos, você talvez esteja se estabilizando. Em 3 anos, caramba, se você conseguir se manter em 3 anos, tá se pagando a empresa, você ainda tira um dinheiro, perfeito. Não, Danilo, eu não quero isso pra minha vida aqui, então fique num consultório, que você vai, vende, vai pra casa com dinheiro no bolso. E tá tranquilo, tá tudo certo. Mas se você tem um negócio, uma clínica, por exemplo, e você quer que ela tenha sucesso, você vai ter visão de longo prazo. Daqui a 10 anos eu quero faturar 30 milhões por ano, tá? O que é que você tem que fazer para 30 milhões por ano? Você tem que primeiro construir, em paralelo com o que você faz, qualquer coisa, a sua reputação. Porque isso é um ativo que vai exponencializar os seus resultados. Porque se você é conhecido, se você tem uma reputação, você vai ter um resultado exponencial. Então, quem não tem reputação, vende, entra dinheiro, vende, entra dinheiro, vende, entra dinheiro. Quando vende, quem tem reputação, vende, entra dinheiro, aumenta ticket, vende mais, aumenta ticket, porque as pessoas vão cada vez mais, gera outros negócios dentro da própria empresa. Por quê? Porque a reputação dele faz alavancar o crescimento do negócio, mas a reputação você não constrói em 1 mês. Em 1 ano você não faz nada de extremamente significativo para sua vida. Em 1 ano, você demorou 15 para ser médico, você quer que a empresa dê lucro em 1 ano? Imagine se você tivesse que ganhar dinheiro no primeiro dia da faculdade de medicina, no primeiro 6 meses. Não é assim. Então quando você tem a visão de longo prazo, eu quero ganhar 30 milhões. Para ganhar 30 milhões, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, por ano no caso, eu tenho que ter procedimentos com ticket mais alto. Então, quantos procedimentos eu tenho que vender daqui a 10 milhões? Então, qual é o funil de aquisição do cliente? Tá? Ou então, vamos menos, não vamos nem ser tão complexo assim. Quando é que eu vou ter meu break-even? Então, quando eu vou investir isso aqui, qual é meu plano para se pagar? É esse o objetivo. Então,
Você tem um negócio, você vai criar um negócio se for uma empresa. Cara, você vai criar aquilo ali e entenda, dificilmente aquilo vai trazer um retorno imediato para você. Continue sua vida de médico. Porque se você toma decisões aqui, eita, então tem que fazer muito marketing, propaganda para vender, porque tem que pagar as contas amanhã, é muito vendedor, abaixa o ticket, então você não vai ter um longo prazo, porque você está comprometendo a sua reputação. Então o longo prazo é fundamental para que você tenha um sucesso sustentável. Então, recapitulando, as 3 características que são importantíssimas você ter como empreendedor: autorresponsabilidade, ou seja, tudo é culpa sua, tudo é responsabilidade sua. Proatividade, você não reclama, você resolve. Foco na solução. E visão a longo prazo, que é você saber onde quer chegar e trilhar o caminho para isso. E não cair em armadilhas imediatistas no meio do caminho, que podem trazer uma renda inicial, mas vai comprometer o seu negócio como um todo, a sua reputação, que é muito importante na medicina. Se você é um bom médico, ético e bom, bem intencionado, eu quero que você prospere. Essa é a minha missão aqui. Te espero no próximo vídeo.